Na antiguidade, a metáfora era uma questão de necessidade. No pensamento mítico, existe uma indissociabilidade entre palavras que designam e a própria coisa designada. O homem mítico identificava o seu nome com o seu próprio ser. Por isso, proferir o nome de alguém significava torná-lo presente. A palavra tinha poder para evocar o mágico, sendo ela mesma mágica por si mesma. Para a linguística, a função da linguagem é a comunicação, mas para a psicanálise é a evocação. A fala como um ato de discurso e não como um ato de formação, que implica dirigir uma mensagem para alguém, demandando de uma resposta. Neste sentido, é através da fala que se realiza a função da linguagem, e não o contrário. Assim, a transposição de uma palavra levada de um conceito a outro mostrava-se mais interessante do que a criação de um novo conceito por meio de um velho nome. Posteriormente, o homem ele percebe que a linguagem e a realidade se relacionam de formas diferentes, que a palavra não pode alterar o rumo da natureza e nem evocar os deuses, mas que possui sentido e poder. O logos, que é o conhecimento, se torna então o primeiro princípio do conhecimento humano. Na perspectiva lacaniana, por meio da noção da metáfora e metonímia, podemos compreender a ideia de supremacia do significante e a sua relação com as formações inconscientes. O processo metafórico consiste em designar alguma coisa por meio do nome de uma outra coisa, em relação de similaridade e de substituição significante. Aqui, a noção de um significante aproxima-se, mais uma vez, da noção de inconsciente, sendo algo que, com o que está sempre aí, mas também, ao mesmo tempo, sempre há vários outros lugares. Contudo, na perspectiva lacaniana, não há metáfora sem metonímia, e vice-versa. Essas duas técnicas do significante sustentam-se na produção de uma metáfora inaugural, que é a base e o suporte para ambas. Referimos-nos à metáfora do nome do pai, fundamentada nas construções freudianas em torno do mito de Édipo. Assim, procuramos destacar o mito em seus movimentos metafóricos e a sua aproximação com a noção lacaniana de inconsciente. Nesse aspecto, Lacan, remetendo ao caso do pequeno Hans, aonde que ele afirma que, apesar de nem todos os complexos de Édipos precisarem passar por uma tal construção mítica, é certo que eles necessitam realizar a mesma plenitude na transposição simbólica. Portanto, o mito é mais do que um símbolo, é o próprio simbólico. E por ser uma estrutura sobre a qual o sentido ele desliza, o mito possui uma função muito importante. A técnica narrativa mítica parte de uma estrutura simbólica que pode reconstruir uma multiplicidade de experiências reais. E mais ainda, passar para a expressão verbal algo caótico e contraditório, que por sem se dar ordem do real, ela não pode ser resolvida sem o simbólico. Podemos dizer que o mito fala de uma verdade impossível de ser dita de outra maneira que não por esta alusão. Como uma estrutura simbólica, ele permite vestir o real com o imaginário. Nós encontramos isso hoje em dia, por exemplo, na parte eletrônica, nos jogos eletrônicos, né? A maioria dos jogos trazem muitas referências de mitos, de Zeus, Cronos, tudo isso. Só uma pequena observação. Porém, nesse contexto, a noção de inconsciente, ela aproxima-se ainda mais da noção do mito, por meio do conceito do significante e do simbólico. Poderíamos então perguntar se a estrutura do mito seria de um significante, movimentando-se a partir de processos metafóricos e metonímicos,
sendo, neste ponto, análoga à estruturação do inconsciente. Poderíamos indagar também se, assim como o inconsciente ele é representado no mito, este seria representado também no inconsciente. E quando se afirma que o inconsciente ele é estruturado com uma linguagem por meio da ação do significante e se constata que o mito é significante, pode-se dizer que o inconsciente estrutura-se numa dimensão mítica, no linguajar do mito. Sendo assim, o mito é um saber que nos atravessa sem que o saibamos, assim como o inconsciente, um saber que não se sabe. Não se sabe que sabe. O Calvino, né, ele definiu que o inconsciente é um mar do não dizível, do que foi expulso da linguagem, que foi abandonado depois de antigas proibições. O inconsciente fala nos lapsos, nos sonhos, nas associações espontâneas através das palavras emprestadas, dos símbolos roubados, dos contrabandos linguísticos, até que a literatura faça o resgate destes territórios e anexe as linguagens da véspera. E dessa forma, a função do mito é dizer o indizível e assim fornecer um pouco de organização. Ao ser a linguagem literária por excelência, o discurso mito-poético proporciona o resgate necessário à fala do inconsciente, tendo como função fornecer o significante do impossível.